Daqui de cima você consegue ver as árvores que vocês plantaram, sim. né? Eu acordo do meu quarto, eu vejo, da minha varanda eu vejo, sabe? Qualquer lugar eu estou olhando para ela. É lá onde vocês vão colocar um pouco das cinzas. A árvore de pau-brasil foi plantada por Marcelo Deda e vai receber parte das cinzas do ex-governador. Uma decisão feita por ele na companhia da família. Boa parte dessas escolhas foram acompanhadas de perto por Eliane Aquino. A fotógrafa brasiliense se transferiu para Aracaju em 2000. A ex-primeira-dama acompanhou boa parte da trajetória política de Marcelo Deda e também a luta dele pela vida. Detalhes que você confere em uma entrevista exclusiva feita ao apresentador Ricardo Marques, a partir de agora. Como você conheceu Marcelo Deda? Eu conheci Marcelo em Brasília, sabe? Eu trabalhava numa assessoria de imprensa. Um belo dia, no mês de junho, que estava um frio gigantesco em Brasília, final de junho, sabe? Teve uma festa de um deputado, sabe? Um deputado distrital, que equivale ao deputado estadual aqui. O tempo passa, não sei o que, depois a gente estava todo mundo numa roda, dançando, sabe, nessa mesma festa, e ele entra na roda, sabe, e começa a dançar, sabe. Só que eu não o conhecia. Depois eu estava no balcão, assim, para pegar uma bebida, e ele chegou para mim, pegou e falou bem assim, o que você tem de bonita, você tem de mal educada, sabe. Aí eu olhei para ele, falei, por que você está falando isso? Sabe? Ele falou, porque você me deixou sozinho, dançando no meio da pista. Eu falei, eu não te conheço. Aí ele falou, prazer, Marcelo. Quando deu 9 horas da manhã, meu telefone toca. Sabe, o telefone da minha casa. Aí que eu atendo era uma pessoa com um sotaque fortíssimo, né? Na hora que eu atendi ele, alô, Eliane tá aí? Eu reconheci na hora que era ele. Aí eu peguei, botei um pano assim no telefone e falei, não está, ela já saiu. Sabe? Tá bom, isso num sábado cedinho. E ele passou o final de semana inteiro deixando um recado na minha secretária eletrônica da minha casa, falando que ele estava sem óculos, que ele não podia sair de casa, que era arriscado ele ser atropelado, que ele ia morrer de inanição, que ele estava com muita fome, que ele precisava de ajuda, sabe? Aí quando foi no domingo à noite, aí eu resolvi ligar para ele, sabe? E aí a gente saiu. Eu vim para Aracaju. E aí quando eu cheguei aqui eu levei um grande susto, sabe? Porque aqui eu comecei a ver o que era Marcelo Deda, sabe, fazendo campanha. As pessoas enlouquecidas com ele, as crianças enlouquecidas com ele. E aí ele pegou e ganhou a eleição, sabe? Aí depois aí começou, e agora? Sabe, e agora? Mas naquela época eu já era completamente apaixonada por ele, então eu não pensei 2 vezes. Eu falo que eu nem pensei. Na realidade, sabe? Eu fui largando tudo em Brasília para vir morar com ele. Eu não tinha a menor ideia o que era cair numa cidade como primeira-dama, sabe? De um lugar completamente desconhecido para mim, sem amizades, sabe? Mas o amor falou mais alto. Toda a gestão dele da prefeitura, eu estava na Missão Criança, sabe? Então, não teve essa coisa de primeira-dama, sabe, na gestão municipal, nada. Aí eu comecei a fazer amizades, comecei a conhecer as pessoas. O bairro Santa Maria me acolheu muitíssimo bem, muitíssimo. É por isso que eu falo que eu tenho tanto carinho por aquele bairro. E aí foi quando a gente montou o gabinete lá, que já existia um gabinete aqui no Palácio de Despacho, e eu comecei a ir para lá e a gente começou a fazer trabalhos, sabe, muito já ligados ao social, mas de uma forma sem atropelar a Secretaria de Inclusão, sem atropelar. Era muito mais, a minha vontade era muito mais trabalhar de uma forma intersetorial, da gente pegar as políticas públicas, sabe, que correspondiam à área social, saúde, educação, assistência, cultura, trabalho, e a gente montar um núcleo para desenvolver alguns projetos juntos, sabe. Esse foi muito o papel ali de ir como primeira-dama para o governo. Era uma vida completamente normal, sabe? Era uma vida completamente normal, assim. Minha casa nunca foi um reduto político,
de amanhecer e anoitecer com reuniões políticas, nunca. Ele sempre preservou muito isso. Era o espaço que aquele era o Marcelo Deda pai, o Marcelo Deda homem, sabe? E aí a gente vivia meio alheio de toda a política quando estava aqui nesse ambiente. Ele ficava muito tempo no escritório? Muito. Era o canto dele. Ele falava que o restante do apartamento era meu, mas que aqui era o espaço dele, que ninguém morria de ciúmes desse escritório, sabe? Morre de ciúmes dos livros dele, entendeu? Tem verdadeira... Ele falava que aqui era a história de Marcelo Deda, que muitas vezes as pessoas falavam, porque Marcelo Deda é muito inteligente. Ele fala, eu não nasci inteligente, sabe? Isso aqui foi que me deu a base para eu ser inteligente. A doença foram duas etapas, né? A primeira foi em 2009, que Matheus, a gente tinha acabado de ter Matheus. Matheus nasceu prematuro, de 7 meses, com síndrome de Down, passou 26 dias na UTI. Ele tinha voltado para casa, ele estava com 2 meses, quando Marcelo tinha ido para uma agenda em São Paulo a trabalho, e ele resolveu fazer um check-up, sabe? Um belo dia à noite ele me liga, eu estava no trânsito, sabe? E ele falou, você está em casa? Eu falei, não, estou no trânsito. Aí ele falou, quando você chegar em casa, você entra no quarto e me liga, sabe? Na hora eu já comecei a tremer, porque eu achava que era alguma coisa com o Matheus, sabe? Eu achava que ele tinha tido alguma informação de Matheus. E aí quando eu cheguei em casa, que eu liguei para ele, aí ele falou, olha, fiz um exame hoje, eles detectaram que eu estou com um nódulo no pâncreas e que isso pode ser um tumor. Quando chegou em 2011, ele já estava se sentindo muito cansado, final de 2011. Sabe assim, ele começou a reclamar muito, umas dores nas costas, ele comia um pouquinho e ficava cheio. E aí foi quando os médicos aqui mesmo acharam que a gente deveria voltar para São Paulo, sabe, vamos para lá para pesquisar. E aí tudo começou. A partir do momento que ele saiu do governo, ele começou a vivenciar a doença 100%. Como foi essa decisão de se afastar, licenciar? Quando ele começou a perceber as reações da químio. Sabe? Quando ele começou a sentir as reações da químio, que cada químio era uma reação diferente, sabe? Mas que muita náusea, muitas dores nos ossos, sabe? Ele começou a ver que realmente não teria como ficar num governo. Eu lembro que era dia de finados e naquele dia ele tinha entrado no hospital de manhã, porque ele estava muito desidratado, e aí ele entrou para tomar soro. E nesse mesmo dia, no dia de finados, começou a rolar uma boataria que ele tinha falecido. Sabe? Não tinha como não chegar, porque as pessoas começavam a me ligar. Quando o meu telefone já começava a tocar demais, eu já sabia que eram os boatos que estavam acontecendo aqui. Dependendo de como ele estava, eu ficava atendendo e acalmando todo mundo. Mas se ele não estivesse bem, se ele estivesse muito nauseado, se ele estivesse, sabe, com os efeitos todos, eu não conseguia fazer as duas coisas, sabe? E aí a minha prioridade era ele. Você sente mágoa? Guarda mágoa? Eu vou falar para você que até antes de chegar aqui com ele, sabe, eu estava muito triste com a política. Eu estava achando que a mentira falava mais alto, sabe, que o mal é mais forte. Quando eu cheguei aqui, que eu vi toda a manifestação da população, sabe, isso foi completamente revertido, sabe, porque eu percebi o quanto que a população entendeu quem era o Marcelo Deda. Então essa população que sofre, ela quer muito um político ético, ela precisa de um político ético, ela precisa de um político que respeite o dinheiro público, porque cada centavo vai vir de retorno para a sua vida. As meninas hoje são minhas, sabe? Eu acho que desde o nascimento dos meninos que a nossa relação começou a melhorar muito. Quando eu entrei na vida delas, elas eram muito novas, sabe? E elas tinham todo um ciúmes do pai, né? Lógico, menina com pai, você sabe o que é isso. Mas depois que os meninos nasceram, sabe, elas se aproximaram muito, sabe?
E a gente conseguiu construir uma relação, eu acho, sabe, que chegou até a ser independente dele. A gente conseguiu construir uma relação de muito respeito, de mim para elas e delas comigo. Mateus é luz pura. Mateus, ele pergunta pelo pai, sabe? Ele fala para mim assim, ele me chama para ir para o hospital para ver o pai, sabe? Mas ele não tem noção, né? João Marcelo, que tem muito jeito de Marcelo, sabe? Ele é muito brincalhão, ele adora tirar onda com as pessoas, mas tem um lado dele que é completamente trancado, sabe? Ele é quem mais eu acho que está sentindo. Você perder um pai e uma mãe nessa idade, quando o pai e a mãe são tudo na sua vida, né? Eles acham assim, que a vida deles não é capaz de existir sem o pai e sem a mãe. No próximo bloco, novas revelações sobre a relação entre Eliane Aquino e Marcelo Deda. Não saia daí, o Terra Serigi volta já já.